Eu nunca fui de criar caso. 62 anos de vida me ensinaram que o silêncio, na maioria das vezes, vale mais do que qualquer resposta dada na hora errada. Trabalhei a vida inteira como engenheiro civil numa construtora em Campinas, interior de São Paulo. Levantei paredes por esse Brasil afora. Criei meu filho sozinho depois que minha esposa Marlene faleceu de um aneurisma cerebral em 2015. E nunca, em nenhum momento da minha vida, deixei de colocar comida na mesa, pagar escola boa, garantir futuro para o único filho que Deus me deu. Então, quando Karine bateu a mão espalmada no centro da toalha branca daquele restaurante, fez as taças de água tremerem e a vela no centro da mesa balançar, e disse aquela frase com aquela voz cortante e calculada. Quero 50 mil reais como garantia do casamento, Sr. Antônio, porque eu não vou casar sem ter segurança nenhuma. O que me atravessou não foi raiva. Foi algo mais fundo e mais frio do que raiva. Foi aquela sensação de quando o chão some devagar por baixo dos seus pés e você ainda não caiu, mas já sabe que vai cair. E o pior é que você consegue calcular a distância até o impacto com uma precisão que dói mais do que a queda em si. O restaurante era o Terraço Borghese, na rua Doutor Quirino, no centro de Campinas, segundo andar de um sobrado antigo com janelas de madeira que davam para a rua, um lugar que eu frequentava havia mais de 15 anos. Já tinha levado meu filho Rodrigo ali quando ele completou 15 anos numa tarde chuvosa de agosto, depois quando ele passou no vestibular de engenharia civil na Unicamp, e a gente bebeu um vinho que eu nem me lembro mais o nome, mas que estava ótimo. Depois, quando ele se formou numa cerimônia de dezembro com sol forte que eu fotografei com uma máquina digital velha que ainda tenho numa gaveta do escritório. Era o nosso lugar. O lugar onde a gente se sentava de verdade e conversava de verdade, sem pressa, sem celular na mão, sem o barulho do resto do mundo chegando com força demais. Naquela tarde de sábado de março de 2024, às 12h45 da tarde, a mesa estava posta com 4 lugares. Toalha branca engomada, vela no centro que ninguém tinha acendido por ser dia claro, cardápio com capa de couro bordô que eu já decorei de tanto folhear. Eu, Rodrigo, Karine e a mãe dela, Edilene, que desde que tinha chegado não tinha tirado os olhos do celular por mais de 2 ou 3 minutos seguidos. O garçom tinha acabado de recolher os pratos do risoto de fungo, que eu mal tinha tocado porque o estômago estava fechado desde que Edilene tinha aparecido na porta do restaurante sem ter sido convidada quando Karine fez aquilo. Rodrigo estava à minha esquerda. Eu vi, com o canto do olho, a forma como ele abaixou a cabeça lentamente no momento em que ela falou. Não era vergonha. Eu entenderia isso mais tarde com uma clareza que machuca. Era cumplicidade silenciosa. Era o gesto de quem conhece a fala que vem a seguir porque a ensaiou, ou pelo menos porque concordou em não interromper. 31 anos, meu filho. 31 anos, engenheiro formado pela Unicamp com uma média que eu tenho anotada num papel que fica dentro da Bíblia da minha mesa de cabeceira, trabalhando numa empresa de estruturas metálicas em Hortolândia há 4 anos, ganhando um salário que ele mesmo tinha me contado no final do ano anterior, R$ 5.800 por mês, com plano de saúde e vale-refeição. O menino que eu ensinei a andar de bicicleta no estacionamento do condomínio Parque das Palmeiras, numa tarde de sábado em que a corrente da bicicleta saiu 3 vezes e a gente ficou com as mãos sujas de graxa até o cotovelo, e ele chorou de frustração na segunda vez e de alegria na primeira vez que conseguiu sozinho. O menino que chorou no meu ombro quando a namorada do 2º ano da faculdade terminou com ele por mensagem de texto às 2 da manhã de um domingo, e ele me ligou sem conseguir falar direito. E eu fui buscar ele no dormitório universitário de pijama e chinelo, porque era isso que precisava ser feito. Aquele menino estava sentado ali, olhando para o guardanapo de tecido dobrado na frente dele, enquanto a mulher que ele ia casar exigia 50 mil reais do pai dele como se estivesse pedindo para passar o sal. O restaurante ficou em silêncio ao redor da nossa mesa. Não o restaurante inteiro, que continuava com suas outras mesas e suas outras conversas e seus talheres e seus risotos e a música italiana discreta nas caixinhas de som embutidas no teto de madeira. Mas a nossa mesa ficou dentro de uma bolha de silêncio que durou uns 4 ou 5 segundos e que foi dos silêncios mais longos da minha vida adulta, rivalizando com o silêncio do corredor do hospital de clínicas, quando o médico do SAMU olhou para mim naquela madrugada de 2015. Edilene desviou o olhar do celular pela primeira vez em muito tempo naquela tarde. Karine cruzou os braços sobre o peito com uma calma que eu levei 1 segundo para identificar corretamente. E quando identifiquei, entendi tudo o que precisava entender naquele momento. Não era confiança, era cálculo. Era a calma de quem colocou uma armadilha e está aguardando o resultado com a frieza de quem já calculou as probabilidades. Ela estava medindo minha reação, testando onde estava meu limite, vendo até onde eu ia aguentar sem explodir, porque se eu explodisse ali, na frente do restaurante cheio, ela tinha o que queria. E se eu cedesse e prometesse os 50 mil, ela também tinha o que queria. Era um laço perfeito.
Qualquer caminho óbvio que eu escolhesse naquele momento estava errado. Eu ia responder. Eu tinha a resposta pronta na ponta da língua. Aquela resposta seca e definitiva e sem margem de interpretação que eu tinha usado a vida inteira em obra quando algum subempreiteiro tentava me passar para trás na medição de serviço executado, quando algum fornecedor tentava inflar nota fiscal achando que eu não ia cruzar os números, quando algum gerente de banco tentava me vender produto financeiro que não era o que eu precisava usando linguagem técnica para confundir. Mas aí o garçom se aproximou. Um rapaz novo, devia ter 23 ou 24 anos, cabelo bem cortado na máquina nas laterais, camisa branca impecável, sem uma amassa sequer, sorriso discreto e profissional que não revelava se ele tinha ouvido alguma coisa daquilo ou não. Ele não chegou com pressa. Chegou com aquela tranquilidade de quem foi treinado para não existir quando não é necessário e para estar exatamente no lugar certo quando é. Colocou a mão levemente no espaldar da cadeira vazia que estava do lado oposto da mesa. Olhou direto para mim com uma serenidade que me surpreendeu e disse em voz muito baixa, quase num sussurro, com o tom de quem está passando uma informação confidencial e importante. Senhor Antônio, o senhor foi chamado no telefone fixo da recepção. Dizem que é urgente. Não havia nenhuma ligação. Eu soube disso no exato instante em que ele terminou a frase. Mas me levantei. Coloquei o guardanapo de tecido sobre a mesa com cuidado, empurrei a cadeira devagar o suficiente para não fazer barulho, abotei o botão do paletó cinza escuro que estava usando e disse com a voz mais calma que consegui juntar em 2 segundos. Com licença. E caminhei em direção à recepção sem olhar para trás. Atravessei o salão passando entre as mesas com suas conversas alheias e seus casais e seus grupos de família e seus pratos fumegando. E enquanto eu caminhava, eu ouvi Karine dizer para Rodrigo numa voz que era baixa, mas não baixa o suficiente. Calculada talvez para eu ouvir ou simplesmente descuidada pelo excesso de confiança, eu nunca soube ao certo. Tá vendo? Nem respondeu. Saiu correndo. Sempre foi assim com ele. Aquela frase específica foi o que decidiu tudo. Na recepção, o rapaz atrás do balcão me olhou sem entender quando perguntei sobre a ligação. Disse que não tinha chegado nenhuma ligação para mim. Eu agradeci, pedi um copo de água, fiquei de pé perto da janela que dava para a rua Doutor Quirino por quase 5 minutos. Olhei para os carros passando lá embaixo, para uma mulher empurrando um carrinho de bebê na calçada com pressa, para um entregador de moto parado no semáforo olhando o celular. 5 minutos. Respirei 3 vezes fundo. Pensei. E voltei para a mesa. Mas para você entender o que aconteceu quando eu voltei, e tudo que veio depois daquele sábado, você precisa entender quem eu sou, quem é o Rodrigo e quem é Karine de verdade. Porque essa história não começa naquele restaurante. Ela começa muito antes, em anos de trabalho, de construção e de perda e de amor de pai, que não tem preço nem condição, e que por isso mesmo foi usado como ferramenta por alguém que entende de preço e de condição muito bem. Meu nome é Antônio Carlos Pimentel, 62 anos. Nasci em Piracicaba, interior de São Paulo, filho de um mecânico de caminhão chamado José e de uma dona de casa chamada Teresa. 2 pessoas que viveram a vida inteira sem luxo nenhum, mas que me ensinaram sem usar essas palavras, que o que você constrói com as próprias mãos e com o suor do próprio rosto, ninguém tira de você. Fiz o técnico em edificações no Senai de Piracicaba, porque era o caminho mais rápido e mais honesto para entrar no mercado de construção. Depois, fiz a faculdade de Engenharia Civil na PUC de Campinas, com bolsa parcial conquistada por nota e trabalhando de dia em obra para pagar o restante, acordando às 5 da manhã e chegando em casa às 11 da noite durante 4 anos. Me formei em 1986 e fui direto para a Engecal Construções, que naquela época funcionava numa sala comercial pequena na Avenida Moraes Salles e que hoje tem sede própria num prédio de 4 andares na rodovia Dom Pedro. Fiquei 34 anos nessa empresa. Comecei como técnico de campo fazendo acompanhamento de fundações em obras no interior e me aposentei como gerente de projetos estruturais em março de 2023, numa festa simples que meus colegas organizaram numa churrascaria no bairro Taquaral e que eu nunca vou esquecer porque havia ali pessoas com quem eu tinha trabalhado por décadas, pessoas que tinham feito parte das paredes que eu tinha erguido. E isso vale mais do que qualquer placa ou troféu. Marlene. Eu conheci numa tarde de sábado de 1984, numa quermesse da Igreja São Benedito no centro de Campinas, onde ela tinha ido com 3 amigas, e eu tinha ido porque um colega de faculdade tinha me arrastado dizendo que ia ser divertido. Ela estava num grupo rindo de alguma coisa que eu nunca soube o que era, cabelo preto até os ombros, vestido florido azul e branco, uma risada que você ouvia de longe e que tinha aquele timbre que não é comum, aquele timbre que prende a atenção de uma pessoa específica num ambiente cheio de gente. Eu fiquei olhando por uns 2 minutos sem coragem. Depois um amigo me empurrou levemente pelo ombro e eu fui.
A gente namorou 2 anos e casou em abril de 1986, na mesma igreja São Benedito, com 37 convidados. Bolo de 3 andares que a mãe dela fez em casa ao longo de 2 dias. E uma lua de mel de 4 dias em Campos do Jordão, que foi tudo que eu conseguia pagar naquele momento e que foi suficiente para os dois. Rodrigo nasceu em 92, parto normal. Madrugada de uma quinta-feira de julho, eu segurando a mão de Marlene no Hospital Mater Dei de Campinas por 6 horas seguidas, sem conseguir sentar. Quando o médico me trouxe o menino enrolado no cobertor azul e colocou nos meus braços, eu entendi, de um jeito físico, não intelectual, o que significa ser responsável por alguém. Não foi pensamento, foi peso. Um peso de 3,2 kg que reorganizou tudo dentro de mim em questão de segundos. Rodrigo foi o único filho que tivemos. Não por escolha inicial, mas porque depois dele, Marlene teve 2 perdas gestacionais seguidas que abalaram os dois de um jeito que não se descreve em palavras. A gente decidiu juntos, numa noite de conversa que começou na cozinha e terminou no quarto de madrugada, que não ia tentar de novo. Rodrigo seria o suficiente, e foi. Não o tipo de suficiente que é conformação. O tipo que é plenitude. A gente foi aquela família que não tinha carro importado, nem viagem internacional todo ano, mas tinha jantar em família todo dia, tinha conversa na mesa, tinha presença real e constante. Marlene corrigia as redações do Rodrigo na mesa da cozinha com uma caneta vermelha e depois lia de novo com ele, explicando cada correção com aquela paciência de professora de português que ela era no Colégio Estadual João Jorge. Eu levava ele nas obras aos sábados, quando ele tinha uns 10, 11 anos. Mostrava como se lia uma planta, como se calculava vão de viga, como se escolhia o tipo certo de concreto para cada tipo de solo. Ele ficava quieto, observando tudo com aqueles olhos grandes que eram iguais aos da mãe. A morte de Marlene em 2015 foi o divisor mais violento da minha vida. Um aneurisma cerebral não avisa. Não tem sintoma progressivo que você possa acompanhar e se preparar. Ela foi dormir bem naquela noite, acordou às 3 da manhã com uma dor de cabeça que disse ser diferente de todas as outras que ela já tinha tido. Foi ao banheiro e eu ouvi o barulho. Em 21 minutos, entre o momento em que ela entrou no banheiro e o momento em que o médico do SAMU me disse aquela frase no corredor do hospital, a minha vida inteira mudou de forma irreversível. Rodrigo tinha 23 anos naquela época. Ele veio de Hortolândia com os olhos vermelhos e os cabelos despenteados naquela madrugada e ficou dormindo no apartamento comigo por 2 semanas sem que eu precisasse pedir. A gente ficava às vezes sentado no sofá à noite vendo televisão sem falar nada e esse silêncio compartilhado era mais do que suficiente. Era tudo que os dois conseguiam oferecer um ao outro naquele momento. Depois a vida foi voltando ao que consegue voltar. Rodrigo retomou o trabalho. Eu retomei o trabalho. O apartamento ficou grande demais para uma pessoa só, mas a gente aprende a carregar o tamanho do que perdeu de um jeito diferente com o tempo. Eu tinha o Corolla Prata 2022. O apartamento de 3 quartos no Cambuí, que eu comprei em 2002 e que estava quitado há muitos anos, a aposentadoria de R$ 6.350 mensais, um aluguel de uma sala comercial pequena no bairro Jardim Proença, que me rendia R$ 1.300 mensais, investimentos em CDB, no Bradesco e em Tesouro Direto, que somavam no início de 2024 cerca de R$ 230 mil. Não era fortuna, era segurança. Era o resultado de 34 anos de nunca ter gastado mais do que ganhava e de nunca ter apostado em nada que não fosse sólido. Karine entrou na vida de Rodrigo em fevereiro de 2023. Ele me ligou numa tarde de sábado com aquela voz acelerada que eu conhecia desde que ele tinha 6 anos. A voz que aparecia quando ele estava animado com uma novidade grande e disse: "Pai, eu conheci uma mulher incrível. Ela é designer gráfica, trabalha com agências de publicidade em São Paulo, tem 28 anos, é muito inteligente e muito bonita. Acho que é sério dessa vez." Ouvi com o cuidado de sempre. Perguntei onde ele tinha conhecido ela. Numa viagem de trabalho a São Paulo, ele disse: "Num evento do setor de construção civil que a empresa tinha mandado ele representar. Perguntei há quanto tempo se conheciam. 3 semanas, ele disse. Eu deixei quieto. 3 semanas não é nada. 3 semanas é empolgação. Mas não era a hora de dizer isso. 2 meses depois, ele pediu para eu almoçar com ela, naquele mesmo restaurante, o Borghese. Cheguei antes, pedi uma água com gás. Fiquei esperando. Quando entraram juntos, eu vi primeiro o Rodrigo com aquela postura levemente curvada para frente, que era característica dele, e depois Karine. Era uma mulher de presença inegável. Alta, cabelo escuro, comprido e bem cuidado, olhos verdes, que eram a primeira coisa que qualquer pessoa notava no rosto dela, roupas bem escolhidas, sem ser exageradas, uma bolsa de couro que eu não reconhecia a marca, mas que parecia cara. Chegou sorrindo, me cumprimentou com 2 beijos, me chamou de Antônio desde o primeiro segundo, sem perguntar se eu preferia outra forma, o que me pareceu um sinal de segurança, alguém acostumado a criar intimidade rápida.
Sentou com a desenvoltura de quem está acostumado a causar boa impressão e sabe que vai causar. E a primeira impressão foi boa. Preciso ser honesto nisso porque é verdade. Ela fez perguntas inteligentes sobre a minha carreira. Quis saber sobre projetos específicos que eu tinha tocado ao longo dos anos. Comentou sobre arquitetura de uma forma que mostrava pelo menos conhecimento básico, coisa natural de quem trabalha com design. Falou sobre o trabalho dela com entusiasmo genuíno. Mencionou uma campanha que tinha criado para uma incorporadora em São Paulo que tinha ganhado um prêmio de marketing imobiliário. Rodrigo estava feliz vendo a conversa fluir. Eu paguei a conta no final, R$ 317 com gorjeta, e fui embora pensando que meu filho tinha encontrado uma mulher com substância. O que eu não vi naquele primeiro almoço foi o padrão. E o padrão eu fui percebendo tão gradualmente que cada peça separada parecia completamente razoável e natural. Era só quando você juntava todas as peças que o desenho aparecia com nitidez. Em cada encontro em que os três estávamos juntos, em cada almoço ou jantar dos meses seguintes, aparecia alguma menção a uma dificuldade financeira de Karine. Sempre com naturalidade, sempre inserida no meio de uma conversa sobre outro assunto, sempre com aquele tom de quem está comentando algo chato, mas passageiro que vai resolver logo. O projeto de um cliente que tinha atrasado o pagamento e deixado o mês dela mais apertado. O conserto do carro dela, um Honda Fit 2018 cinza, que tinha saído mais caro do que o esperado porque o mecânico tinha encontrado um problema na suspensão que não estava no orçamento inicial. A mensalidade do curso de especialização em branding que ela estava fazendo aos sábados em São Paulo, que tinha tido um reajuste de 15%. Coisas que acontecem. Coisas que parecem normais quando aparecem isoladas, separadas por semanas. Mas que toda vez que apareciam na minha presença vinham acompanhadas de um olhar discreto de Karine na direção de Rodrigo. E Rodrigo me olhava. Não era um olhar pedinte de forma explícita. Era um olhar que eu interpreto hoje, com toda a clareza que o tempo e a distância dão como uma deixa. Como um sinal ensaiado entre atores que sabem onde está cada fala do roteiro. Eu ajudei. É claro que ajudei. Sou pai. Em agosto de 2023, passei para Rodrigo, via transferência pelo aplicativo do Bradesco, R$ 3.500 para cobrir o que eu entendi, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta, ser relacionado ao conserto do carro de Karine. Em outubro do mesmo ano, paguei diretamente um boleto no valor de R$ 2.200 de uma parcela do curso de especialização, que Rodrigo me mandou pelo WhatsApp numa tarde de terça-feira. Em dezembro, no Natal, dei para os dois um envelope com R$ 4.000 que chamei de presente, mas que era. Eu reconheço agora com a honestidade que preciso ter comigo mesmo. Respostas é um padrão que eu já estava enxergando, mas escolhendo não nomear, porque nomear significava enfrentar. E enfrentar significava talvez ferir a felicidade do meu filho. E ferir a felicidade do meu filho era a coisa que eu menos queria fazer no mundo. Em 9 meses, eu passei direta ou indiretamente R$ 9.700. Não era uma fortuna para me arruinar, era uma direção. E as direções sempre me preocuparam mais do que os valores em si, porque em engenharia você aprende cedo que uma rachadura pequena, acompanhada de uma direção consistente, é mais perigosa do que um buraco grande sem padrão. Em janeiro de 2024, Rodrigo me ligou para contar do noivado. Animado, a voz de domingo, feliz de um jeito que era real, eu podia sentir isso. Fiquei feliz com ele porque sempre fui. A festa de noivado foi num sítio em Valinhos, 15 quilômetros de Campinas, numa tarde de sábado de fevereiro com sol forte e aquele calor seco de verão paulista. Fui de terno cinza, o mesmo que a Marlene tinha escolhido para mim, numa loja da rua Barão de Jaguara há anos, e que ainda servia porque eu não variara muito de peso. Levei uma garrafa de vinho tinto, reserva miolo, que custou R$ 85 e um cartão de parabéns que escrevia à mão. O pai de Karine não compareceu. Edilene me disse numa frase rápida que ele não participava mais da vida delas sem elaborar. Eram umas 50 pessoas misturando amigos dos dois e família da mãe de Karine. Edilene comandava tudo com eficiência e com aquela voz de quem está acostumado a ser obedecida sem precisar elevar o tom. 55 anos, cabelo loiro, platinado impecável, roupas caras com aquela escolha deliberada que comunica status, unhas compridas sempre pintadas de vermelho vivo, um brinco de ouro longo em cada orelha. Ela e eu trocamos menos de 10 frases naquela noite. Ela era cordial, do jeito preciso que se é cordial com quem você ainda está avaliando para decidir o que vai fazer. O que me incomodou naquele noivado foi algo pequeníssimo. Depois do jantar, quando as pessoas estavam dispersas pelo jardim do sítio com taças na mão e a música ao vivo tinha encerrado, eu saí para buscar o casaco no banco de trás do Corolla, porque a noite tinha esfriado de repente do jeito que as noites de verão em Campinas às vezes fazem. Na volta, passando perto de uma mesa no fundo do jardim, junto a uma cerca de madeira coberta de trepadeiras com flores brancas, eu ouvi vozes antes de ver de quem eram. Eram Karine e Edilene sentadas sozinhas.
copos de espumante na mão, postura de quem está no meio de uma conversa que não é para outros ouvirem. Eu estava a uns 12 metros. Parei instintivamente antes de ser visto. Ouvi um fragmento. Edilene falou com aquela voz firme e baixa de quem manda sem precisar gritar. Você precisa acelerar. Ele não vai ficar jovem para sempre e quanto mais você esperar, mais complicado fica. Karine disse algo que eu não ouvi. Edilene completou, mais baixo ainda, mais nítido o suficiente. Faça isso antes do casamento, não depois. Entrei de volta na festa. Bebi um dedo de espumante. Parabenizei Rodrigo com um abraço. Fui embora às 23 horas. Mas aquelas 2 frases foram comigo para dentro do carro, para dentro do apartamento, para dentro do sono, que demorou mais do que o usual para vir. Ficaram no canto da cabeça onde a gente guarda as coisas que não quer enfrentar, mas que sabe que vai precisar enfrentar. O almoço de março foi marcado por Karine diretamente, por mensagem de WhatsApp numa sexta-feira. Antônio, queria muito que a gente almoçasse para conversar sobre os planos do casamento. Data, local, detalhes. Seria lindo. Rodrigo confirmou animado. Eu disse que sim. Combinamos o Borghese ao meio-dia do sábado seguinte. Cheguei às 11h50. Me sentei na mesa habitual. Pedi água mineral. Olhei o cardápio sem ler de verdade. Rodrigo chegou às 12. Karine chegou às 12h10 com Edilene. E ver Edilene ali foi a primeira surpresa pequena, porque o convite era para nós 3 e Edilene não tinha sido mencionada. Não disse nada. Pedimos o risoto. Conversamos sobre o calor, sobre um acidente na rodovia dos Bandeirantes que tinha atrasado Edilene, sobre um projeto novo de Rodrigo no trabalho. O garçom recolheu os pratos. E então, Karine bateu a mão na mesa e fez o pedido dos 50 mil reais. Se você já passou por algo assim, se você já foi aquela pessoa que deu tudo e foi colocada numa posição em que o dar era visto como obrigação automática, deixa aqui nos comentários. Me conta de qual cidade você está me ouvindo agora. Pode ser São Paulo, pode ser Piracicaba, pode ser um interior pequenininho que você nem acha no mapa, não importa. Eu quero saber que você está aí. Se inscreve no canal, deixa o like, porque essa história está só começando. E o que acontece a partir daqui eu ainda não contei para ninguém. Quando eu voltei para a mesa, os 3 estavam me esperando com expressões diferentes. Rodrigo tinha levantado a cabeça do guardanapo. Edilene tinha posto o celular virado para baixo sobre a toalha pela primeira vez na tarde. Karine estava na mesma posição, braços cruzados, mas havia na expressão dela uma alteração sutil que eu identifiquei como incerteza. Os 5 minutos da minha ausência tinham sido diferentes do que ela havia calculado. Ela esperava que eu voltasse visivelmente abalado ou que não voltasse de todo, que pedisse a conta e fosse embora, dando a ela a narrativa de que o pai controlador tinha abandonado a mesa. Eu voltei tranquilo. Puxei a cadeira. Sentei. Dobrei o guardanapo no colo com calma. Olhei para Karine por uns 3 segundos sem falar, sem sorrir, sem nenhuma expressão especial, só olhando. E então disse, com a voz mais firme e mais calma que eu consegui juntar naqueles 5 minutos de janela, devagar o suficiente para cada palavra pousar antes da próxima. Você falou em 50 mil reais como garantia do casamento. Eu ouvi. Eu não sou surdo e não sou ingênuo. Então eu vou te perguntar uma coisa diretamente. Você quer casar com o meu filho ou você quer casar com o patrimônio do pai do meu filho? O segundo silêncio foi diferente do primeiro. O primeiro tinha sido o silêncio do choque, o tipo que acontece quando alguém faz algo inesperado. Este era o silêncio do reconhecimento, o tipo que acontece quando alguém diz em voz alta algo que todo mundo na mesa já sabia, mas que ninguém tinha dito ainda. Karine descruzou os braços devagar. Edilene respirou fundo e foi abrir a boca, mas eu levantei a mão levemente, não de forma grosseira, somente o gesto de quem diz não é a sua vez agora. E Edilene ficou quieta. O que me surpreendeu, porque não era o tipo que ficava quieto com facilidade. Rodrigo estava me olhando com uma expressão que eu não sabia ainda nomear completamente. Eu olhei para ele, direto nos olhos da Marlene que ele tinha no rosto, e disse: Rodrigo, eu preciso que você me responda uma coisa. Você sabia que ela ia pedir isso hoje? A pausa que ele fez antes de responder durou menos de 4 segundos. Mas esses menos de 4 segundos me disseram o que eu precisava saber de um jeito que nenhuma resposta verbal poderia ter dito com mais precisão. Pai, ele disse, e a voz estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa do que o habitual. A gente só queria conversar sobre segurança financeira antes do casamento. É uma coisa completamente normal. 50 mil reais transferidos antes da cerimônia não é conversa sobre segurança financeira, eu disse. Isso tem nome técnico e você sabe qual é. Karine foi falar. A voz dela tinha perdido a calma calculada e ganhado um fio de tensão que ela estava controlando com esforço visível. Antônio, com todo o respeito, eu só quero ter uma garantia mínima de que se algo der errado... O que exatamente você acha que pode dar errado? Eu perguntei.
Ela não respondeu de imediato. E essa hesitação de uns 2, 3 segundos foi o maior erro que ela cometeu naquela tarde inteira, porque me mostrou que ela havia preparado resposta para sim e para não, mas não havia preparado resposta para porquê. E quando alguém não tem resposta para porquê, você já sabe tudo o que precisa. Chamei o garçom, pedi a conta, paguei os R$ 342 com o cartão Bradesco sem comentar nada. Guardei o cartão na carteira devagar. Olhei para Rodrigo e disse: quando você quiser conversar comigo, sozinho, me liga. Você tem o número? Olhei para Karine e para Edilene e disse, sem agressividade nenhuma: boa tarde para vocês, e saí. No Corolla, no estacionamento abaixo do restaurante, eu fiquei parado com o motor desligado por quase 10 minutos antes de dar a partida. Não estava com raiva, estava com aquela clareza fria de quem acabou de confirmar uma hipótese que esperava estar errado. E havia uma questão que ficava girando na minha cabeça, uma questão que era mais importante do que qualquer outra naquele momento. O que exatamente Karine sabia sobre o que eu tinha? O que Rodrigo tinha contado a ela? O que ela tinha pesquisado por conta própria? Qual era o tamanho real do que ela estava tentando alcançar? Rodrigo não me ligou naquela tarde. Mandou mensagem às 22 horas. Pai, acho que hoje ficou tenso. Vamos conversar amanhã com mais calma. Respondi. Pode ser. E fui dormir não pensando em conversar com Rodrigo. Fui dormir pensando na frase de Edilene no jardim do sítio de Valinhos. Faça isso antes do casamento, não depois. O que precisava ser feito antes do casamento? Na manhã de domingo acordei às 6h30, como sempre. Fiz café, comi pão com manteiga em pé na cozinha olhando os pombos na grade do prédio em frente. E então liguei para o único homem que eu conhecia que podia me ajudar a entender o que estava acontecendo antes de qualquer decisão precipitada. Mário Augusto Ferreira tinha sido colega meu na Engecal por 22 anos, antes de se aposentar como gerente administrativo, e abrir um escritório de assessoria empresarial e patrimonial na Avenida José de Souza Campos, no Cambuí. 72 anos, calvo desde os 40, óculos redondos de armação dourada, um homem que tinha visto de tudo em décadas de mercado e que tinha aquele jeito de falar pausado e seguro, que transmitia credibilidade independente do assunto. Liguei às 8h45 da manhã de domingo, me desculpei pela hora, disse que precisava falar pessoalmente o quanto antes. Você pode vir agora? Ele perguntou. Posso. Então vem. Cheguei às 9h20. Ele abriu a porta ele mesmo, camiseta e calça jeans, xícara de café na mão. Me sentei na cadeira à frente da mesa de jacarandá dele, coberta de papéis organizados em pilhas, e contei tudo. Demorei 40 minutos contando sem ele me interromper uma vez. Quando terminei, ele ficou quieto por uns 30 segundos, mexendo a xícara que já estava fria, e então disse: Antônio, o que você acabou de descrever tem um nome técnico. Chama planejamento parasitário de patrimônio. E o que essa mulher pediu ontem no almoço se chama, na prática, extração pré-nupcial. Pausou. A pergunta relevante não é se você vai dar o dinheiro. A pergunta relevante é: o que ela sabe sobre o que você tem? Aquela pergunta ficou no ar entre os dois por um tempo. E eu percebi que não sabia a resposta. Não sabia o que Karine sabia sobre o meu patrimônio. Não sabia o que Rodrigo tinha contado. Não sabia se ela tinha pesquisado por conta própria. Não sabia qual era o tamanho real do que ela estava tentando alcançar. Mário me deu 2 nomes. Disse que eu precisava de um advogado especializado em direito de família e sucessões e que precisava entender formalmente qual era a minha exposição patrimonial em caso de um casamento do meu filho sem proteção legal. Anotei os 2 nomes num pedaço de papel, dobrei e coloquei no bolso do paletó que eu ainda estava usando da tarde anterior. Na segunda-feira liguei para o primeiro nome da lista. Dr. Renato Salomão Vieira. Advogado especialista em direito de família com escritório na rua Irmã Serafina, no centro de Campinas. Marquei consulta para aquela mesma semana, quarta-feira, às 14 horas. R$600 pagos por transferência no dia anterior. Entre o domingo e a quarta-feira, Rodrigo me ligou uma vez. Terça-feira à noite, às 21 horas. Atendi. Ele disse que queria conversar sobre o almoço de sábado, que a situação tinha ficado maior do que precisava ser, que Karine estava arrependida da forma como tinha colocado as coisas, que tudo que eles queriam era uma conversa sobre o futuro. Eu ouvi tudo com atenção. Disse: Rodrigo, eu te amo e você sabe disso. Mas antes de qualquer conversa sobre dinheiro, eu preciso entender melhor algumas coisas. Me dá uns dias. Ele ficou quieto. Depois disse: Tá bom, pai. E desligou. Havia algo na voz de Rodrigo naquela ligação que me doeu mais do que tudo que tinha acontecido no restaurante. Era uma voz submissa. Não submissa a mim, submissa a uma situação. Era a voz de alguém que estava sendo usado como intermediário e que, em algum nível que ele não conseguia ou não queria acessar, sabia disso, mas tinha escolhido não saber. Fui dormir pensando em como Rodrigo era antes de conhecer Karine. Nas ligações toda semana só para conversar.
Nas visitas, sem avisar, com pizza de calabresa da Dom Sandro, na rua Coronel Quirino. E percebi que tinha sido exatamente a partir de fevereiro do ano anterior que essas ligações tinham começado a espaçar, e as visitas tinham começado a precisar de motivo. Na quarta-feira, às 14 horas, eu estava no escritório do Dr. Renato Salomão Vieira. Ambiente sóbrio, paredes com estantes de livros jurídicos, mesa de vidro, 2 cadeiras de couro escuro para clientes. Doutor. Renato tinha uns 50 anos, cabelo grisalho nas têmporas, seriedade que transmitia competência sem frieza. Me ouviu com atenção, fez perguntas específicas sobre valores, bens, composição do patrimônio, regime de casamento do Rodrigo caso ele casasse, e ao final de 1h30 de conversa, disse algo que confirmou o que Mário havia sugerido, mas com precisão técnica que fez o estômago apertar. O senhor está descrevendo um padrão que eu reconheço, disse ele, reencostando na cadeira. Uma mulher que antes do casamento pede transferência direta ao pai do noivo a título de garantia. O pai questiona. A relação pai e filho é usada como alavanca. O objetivo final pode ser duplo, o valor imediato pedido se conseguido, e o patrimônio acessível através do casamento depois. O ponto crítico é que se o seu filho casar sem pacto antinupcial e se o senhor fizer qualquer doação substancial nos próximos meses, esses valores podem ser arguíveis em partilha futura. Pausou. O senhor sabe que patrimônio o seu filho tem no nome dele hoje. Eu sabia o que Rodrigo ganhava, mas não sabia exatamente o que ele tinha guardado. Se tinha dívidas, se havia alguma conta ou financiamento que eu desconhecia. Essa ignorância, percebendo ali na frente do Dr. Renato, era um buraco que precisava fechar. Na quinta-feira de manhã, fiz algo que nunca tinha feito antes e que me custou um esforço interno considerável, porque não era meu jeito. Contratei um investigador particular. O nome era Edson Caires Investigações. Empresa pequena com sala no bairro Botafogo, em Campinas. Indicada com discrição pelo Dr. Renato para levantamentos patrimoniais e de antecedentes. Fui pessoalmente numa tarde de quinta-feira com chuva fina, subi 2 lances de escada e encontrei um homem de uns 55 anos, gordo, óculos grossa, camiseta polo azul marinho, sentado atrás de uma mesa coberta de pastas. Edson Caires tinha a cara de quem já viu coisa demais para se surpreender com qualquer coisa nova. Expliquei o básico. Disse que queria saber o histórico financeiro de uma pessoa chamada Carine Aparecida Mesquita, cujo CPF eu tinha conseguido através do convite digital do noivado que ela tinha enviado para um grupo de família. Queria saber dívidas, processos, histórico anterior. Edson me ouviu mastigando um palito de dente com aquela expressão neutra de quem ouviu tudo antes. Disse, 2 semanas, R$ 1.800 adiantados, o restante na entrega. Concordei. Transferi na hora pelo celular. Então comecei a esperar. Esperar é a parte mais difícil. Mas aprendi em 34 anos de obra que, às vezes, a coisa mais inteligente que um engenheiro pode fazer é parar de mexer e deixar o concreto secar no tempo certo. Rodrigo me mandou 3 mensagens naqueles dias. Uma perguntando se eu estava bem. Uma dizendo que Carine estava magoada com o rumo do almoço. Uma terceira, numa sexta-feira à noite, que dizia: Pai, preciso que você entenda que eu amo essa mulher. E que o que ela pediu era uma conversa sobre o futuro, não um ataque. Respondi as 3 com variações de estou bem e precisamos conversar com calma logo. Não disse mais do que isso. Não porque não tinha o que dizer, porque ainda não tinha tudo o que precisava para dizer com a força que precisava ter. Numa dessas tardes de espera, sentado na poltrona da sala relendo um livro de engenharia de fundações que tinha do tempo da faculdade, o telefone tocou. Era Mário Augusto. Ele disse: Antônio, você mencionou que essa moça trabalhava com agências em São Paulo, certo? Eu tenho um contato numa dessas agências, a Criativa, na Paulista. Não fiz nada disso de propósito. Foi uma conversa casual sobre outro assunto. Mas quando eu mencionei o nome Carine, ele ficou em silêncio por uns 2 segundos e disse: Aquela Carine que trabalhou aqui saiu num esquema feio. Mário pausou. Eu não perguntei mais nada, mas achei que você queria saber. Agradeci e fiquei olhando para o livro sem enxergar nenhuma palavra por uns 5 minutos. Esquema feio? Edson me ligou numa segunda-feira às 10 da manhã. Pode vir buscar o relatório. Fui naquela mesma tarde. Ele me entregou 16 páginas grampeadas numa pasta plástica com aquela expressão neutra de sempre e disse apenas: lê com calma, tem coisa. Paguei os R$ 700 restantes em dinheiro como ele havia pedido e fui para o Corolla. Não li ali mesmo. Esperei chegar em casa. Me sentei na mesa da cozinha, fiz café e só então abri a pasta. O que estava naquelas 16 páginas foi além do que eu esperava encontrar. Esperava algumas dívidas, talvez um processo trabalhista, o tipo comum que aparece num levantamento. O que encontrei era diferente em natureza e em dimensão. Carine Aparecida. Mesquita, 29 anos, nascida em Marília, interior de São Paulo, designer gráfica. Até ali, nada novo, mas nas páginas seguintes,
2 processos cíveis em andamento, ambos em São Paulo, ambos envolvendo disputas de valores expressivos. O primeiro movido por um homem chamado Fábio Henrique Monteiro, 46 anos, empresário, pedindo restituição de R$80 mil, que ele alegava ter transferido a Karine a título de investimento em projeto de design que nunca foi executado. Aberto em outubro de 2022, na fase de instrução. O segundo processo de um casal, Roberto e Sandra Almeida, pedindo restituição de R$35 mil sob alegação similar. Aberto em agosto de 2023. R$115 mil em litígios. 2 grupos de pessoas diferentes que tinham acreditado nela e depois foram à justiça. E havia mais. Levantamento de redes sociais com registros de pelo menos 2 relacionamentos anteriores de Karine com homens de meia idade, um em Marília, em 2018, e um em Ribeirão Preto, em 2021, ambos terminados de forma abrupta com registros de discussões que chegaram a ser mencionadas em grupos de conhecidos comuns. Fechei a pasta. Fiquei com as 2 mãos apoiadas na mesa da cozinha. O café estava frio. Lá fora estava escurecendo. E pensei em Rodrigo. Pensei nele com a pizza de calabresa chegando sem avisar. E pensei, meu filho está sendo usado por alguém que faz isso como método. E ele não sabe completamente. Ou sabe e está escolhendo não saber. E eu preciso descobrir qual das 2 hipóteses é verdadeira antes de qualquer movimento. Liguei para o Dr. Renato naquela noite. Ele ouviu o resumo do relatório e disse: isso muda o quadro significativamente. Eu sugiro que você encontre seu filho sem a presença dela e apresente isso com cuidado. O objetivo não é destruir o relacionamento dele. É garantir que ele tome uma decisão informada. Pausou. E sugiro que você faça um planejamento patrimonial formal imediatamente. Doações, testamento, regime de bens, tudo precisa estar blindado legalmente antes que qualquer casamento aconteça. Concordei com tudo. E comecei a montar o plano com o cuidado de quem está projetando uma fundação em terreno incerto. O plano tinha 3 fases. Primeira, encontrar Rodrigo sozinho e mostrar o que eu sabia, com calma e sem acusação, deixando que ele processasse com a inteligência e a honestidade que eu sempre soube que ele tinha. Segunda, providenciar com o doutor Renato toda a blindagem patrimonial possível dentro da lei, de forma que nenhum bem meu estivesse exposto indiretamente. Terceira, aguardar a reação, porque toda vez que você move uma peça, o outro lado revela a resposta. E a resposta sempre revela a estratégia real. Me lembrei de uma coisa importante enquanto montava esse plano. Eu não estava fazendo aquilo por vingança. Estava fazendo porque sou pai. E ser pai, o tipo de pai que aprendi a ser em Piracicaba, vendo José e Teresa construírem tudo que tinham com as próprias mãos, significa proteger o filho, mesmo quando o filho não quer ser protegido. Mesmo quando o filho vai me encarar como vilão por um tempo. Eu já tinha perdido a Marlene. Não ia perder o Rodrigo para uma engrenagem fria que estava operando enquanto meu filho acreditava estar vivendo um amor. Liguei para Rodrigo na quinta-feira de manhã. Disse que queria almoçar com ele, só os 2, no sábado. Ele ficou quieto um momento. Depois disse: vai ser no Borghese? Eu disse: se você preferir, a gente pode ir em outro lugar. Ele disse: não, pode ser lá. Combinamos ao meio-dia. Na sexta-feira, fui ao Dr. Renato e passei 2 horas assinando documentos do planejamento patrimonial que ele havia preparado com precisão cirúrgica. Fizemos uma doação em vida de parte dos investimentos para um fundo com cláusula restritiva devidamente registrada. Formalizamos o apartamento com cláusulas de impenhorabilidade e inalienabilidade em cenário de herança. Atualizamos o testamento que eu havia feito anos antes e que precisava de revisão. Tudo dentro da lei, tudo registrado em cartório, tudo construído com a solidez de quem sabe que o que está sendo edificado precisa durar. Dr. Renato me olhou ao final e disse: agora o seu patrimônio está protegido, independente de qualquer decisão que o seu filho tome. Custou R$ 2.400 em honorários mais emolumentos. O melhor dinheiro que eu tinha investido em muito tempo. No sábado seguinte, ao meio-dia, eu estava no Borghese esperando o Rodrigo. Quando ele entrou no restaurante, eu percebi que vinha diferente do habitual. Aquela leveza discreta que era parte do jeito dele estava contraída, comprimida pela antecipação de algo difícil que ele sabia que vinha. Sentou. Pediu água. Olhou para mim com os olhos da Marlene e disse: então, pai, coloquei a pasta de Edson Caires sobre a mesa. Não joguei. Coloquei com o cuidado de quem coloca um documento técnico que precisa ser analisado com a razão no lugar da emoção. Disse: Rodrigo, antes de qualquer coisa, eu preciso que você saiba que o que está nessa pasta não muda o que eu sinto por você. Não é ataque a você. É informação que você tem direito de ter antes de tomar a decisão mais importante da sua vida até agora. Empurrei a pasta na direção dele. Lê. Ele olhou para ela por um segundo sem tocar. Depois me olhou. Depois pegou e abriu. Observei enquanto ele lia.
Foi devagar nas primeiras páginas, expressão fechada de quem está processando sem ainda saber o que vai encontrar. Acelerou levemente no meio. Nas últimas páginas, com os processos judiciais, parou 2 vezes. A segunda parada foi na página do processo de Fábio Henrique Monteiro e dos R$80 mil. Ficou olhando para aquela página por uns 15 segundos, que pareceram muito mais. Depois fechou a pasta devagar. Ficou em silêncio por uns 20 segundos, que pareceram 1 minuto. Quando falou, a voz estava diferente de todas as vezes anteriores naquela semana. Não era a voz submissa da ligação de terça-feira. Era a voz do Rodrigo, que ficava quieto e processava antes de falar, que ele tinha desde criança. A voz que era mais minha do que ele provavelmente sabia. Você sabia de tudo isso? Ele perguntou. Comecei a suspeitar depois do restaurante. Me movi quando tive motivo concreto. Por que não me contou antes? Porque não tinha fatos antes. E porque você precisava ver isso em documentos, não ouvir de mim em palavras. Ele ficou olhando para a pasta fechada na mesa. O garçom se aproximou para tomar o pedido e eu levantei levemente a mão e ele se afastou com discrição. Rodrigo disse mais baixo. Ela me disse que o processo do Fábio era uma perseguição, que ele tinha ficado obcecado depois que ela terminou. Tem 2 processos, Rodrigo. 2 grupos diferentes de pessoas. Silêncio. Você acha que ela me ama? Ele perguntou. E aquela era a pergunta mais difícil de todas, porque eu não podia responder com certeza. E ele sabia que não podia. Disse, eu não sei o que ela sente. Ninguém pode saber isso por outra pessoa. Mas eu sei o que ela fez. E você tem o direito de saber também. Almoçamos pouco e falamos sobre outras coisas sem falar de verdade sobre nada. Quando foi embora, ele me abraçou na porta do restaurante do jeito que abraçava quando criança, forte e com o peso do corpo, e disse, eu preciso pensar, pai. Disse, tá bom, filho. Toma o tempo que precisar. Nos dias seguintes não fiz nada. Deixei o concreto secar. Rodrigo me ligou na quarta-feira. Eram umas 9 da noite e eu estava vendo televisão sem prestar atenção no que passava. Ele disse, pai, eu conversei com ela. Pausa. Perguntei sobre os processos diretamente. Ela ficou brava primeiro, depois chorou, depois tentou explicar. Pausa mais longa. As explicações não fecharam. Outra pausa. Eu terminei o noivado hoje. Respirei fundo. Fiquei quieto por um momento. Depois disse, como você está? Destruído, ele disse. A voz quebrou levemente na última sílaba, mas acho que é o certo. É o certo, confirmei. E você vai ficar bem. A reação de Karine não demorou. No dia seguinte, às 11 da manhã, meu celular recebeu ligação de número desconhecido. Era ela. A voz estava completamente diferente de tudo que eu tinha ouvido antes, sem a calma calculada do restaurante, sem nenhum controle aparente sobre a raiva que havia embaixo. Antônio, eu não sei o que você mostrou para o Rodrigo, mas você acabou com o relacionamento de um casal por causa da sua paranoia de pai controlador. Pausa. E se você acha que acabou aqui, está enganado. Deixei ela terminar. Então disse com calma. Karine, se você tem algo a tratar comigo relacionado ao término, faz através do advogado. Meu número você já tem. Boa tarde. E desliguei. Edilene tentou ligar 2 dias depois. Não atendi. Mandou mensagem. Não respondi. No fim da semana, ela apareceu no interfone do meu prédio no Cambuí, às 18 horas de uma sexta-feira. O porteiro me chamou pelo interfone interno. Disse para informar que eu não estava disponível. Mas eu sabia que não tinha acabado. Em engenharia, você aprende que quando uma peça é travada, a pressão não desaparece. Ela vai para outro ponto da estrutura. E o outro ponto era Rodrigo. Rodrigo me contou, numa tarde em que veio me visitar no Cambuí umas 2 semanas depois do término, que Karine tinha entrado em contato repetidamente. Mensagens e ligações alternando entre apelo emocional e acusações veladas ao meu respeito, sugerindo que eu tinha fabricado informações, que os processos eram antigos e resolvidos, que eu estava controlando a vida dele. Ele me mostrou algumas das mensagens no celular. Li sem comentar. Quando terminei, olhei para ele e disse, o que você sente quando lê isso? Ele disse, cansaço. Eu disse, então você já sabe a resposta. Havia algo que Rodrigo não me contou naquela tarde, algo que descobri, não por ele, mas da forma que as descobertas mais importantes às vezes acontecem. Por acidente, numa tarde de terça-feira em que fui ao Banco Bradesco, na rua General Osório, tratar de um CDB que estava vencendo. Estava no caixa com o gerente Marcos, que me atendia há anos, quando ele mencionou uma consulta que tinha sido feita ao meu CPF recentemente por uma cooperativa de crédito pequena de São Paulo. O senhor fez alguma operação com essa cooperativa? Ele perguntou. Disse que não. Ele franziu a testa e verificou no sistema. 10 minutos depois, voltou e disse que havia sido uma consulta de pré-aprovação de crédito, o tipo feito quando alguém usa o CPF de outra pessoa para verificar limite disponível. Não é uma operação finalizada, disse. É só uma consulta, mas é estranho.
Estranho era uma palavra pequena demais para o que aquilo significava. Alguém tinha consultado meu CPF numa cooperativa de crédito em São Paulo sem a minha autorização. Alguém que tinha acesso ao meu CPF. E as pessoas que tinham acesso ao meu CPF eram contáveis nos dedos de uma mão. Fui direto do banco ao escritório do Dr. Renato. Ele ficou sério quando contei. Disse que consulta de CPF em instituição financeira, sem autorização do titular, era ilícita e que eu deveria registrar boletim de ocorrência formal para criar registro oficial e notificar o Banco Central pelo sistema de reclamações. Fizemos isso naquela mesma tarde. O BO foi registrado na delegacia da rua Dr. Campos Sales, com descrição completa dos fatos e das circunstâncias que levaram à descoberta. Com o BO registrado, Dr. Renato entrou com notificação extrajudicial endereçada a Karine Aparecida Mesquita. Não era ação judicial ainda. Era notificação formal, registrada em cartório, informando que o uso não autorizado do meu CPF havia sido identificado, que havia registro policial e que qualquer ação adicional resultaria em processo criminal por estelionato e violação de dados pessoais nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados. A notificação foi entregue por oficial de cartório no endereço de Karine em São Paulo, numa manhã de quinta-feira. Dr. Renato me ligou às 14 horas para confirmar a entrega. Agradeci, desliguei e fui fazer minha caminhada de 40 minutos no Parque Portugal como todos os dias, como se fosse qualquer tarde, porque a normalidade da rotina é uma das formas de manter a cabeça no lugar quando tudo ao redor está em movimento. O que aconteceu nas 48 horas seguintes foi onde a engrenagem se revelou por completo. Na sexta-feira à tarde, Dr. Renato me ligou. Havia chegado ao escritório dele uma ligação de um advogado que se identificou como representante de Karine Mesquita. O advogado disse que sua cliente havia recebido a notificação que reconhecia ter havido um equívoco administrativo no uso dos dados e que estava disposta a uma resolução amigável. Dr. Renato disse que ouviria qualquer proposta por escrito. A proposta chegou por e-mail às 17 horas e 40 minutos. Karine se comprometia a não utilizar meus dados novamente e a cancelar qualquer cadastro feito em meu nome em troca de que eu não prosseguisse com ações criminais. Dr. Renato me mandou a proposta com um comentário curto. Ela está com medo. É o momento. Liguei imediatamente. Momento de quê? De fazer um acordo com dentes. Ele disse. Ela quer que você recue no criminal. Isso tem valor para ela. E quando algo tem valor, você negocia a partir da posição de quem segura o que o outro quer. Pedimos ao advogado dela que a cliente apresentasse voluntariamente extratos completos de qualquer operação feita em seu nome ou com referência aos meus dados nos últimos 12 meses. Prazo de 72 horas. Se não entregasse voluntariamente, seguiríamos com ação criminal e civil simultâneas sem mais negociação. Passaram 48 horas. A documentação chegou. E ali, naquele arquivo PDF de 32 páginas enviado pelo advogado dela, estava o tamanho real do que tinha sido tentado montar. Além da consulta de crédito no meu CPF, havia uma tentativa de cadastro num serviço de antecipação de recebíveis, usando meu CPF associado ao nome dela, provavelmente para levantar crédito rápido. A tentativa havia sido reprovada pelo sistema de segurança da cooperativa antes de concluir, mas o registro estava lá com data e hora. Havia também evidências de que ela havia consultado uma imobiliária em São Paulo sobre imóveis registrados no meu CPF, o tipo de pesquisa que corretores fazem quando um cliente quer saber o que uma pessoa tem em seu nome. Ela estava mapeando o meu patrimônio, com os meus próprios dados, enquanto usava Rodrigo como canal de extração gradual, em parcelas pequenas o suficiente para não assustar. A cena no Borghese com os 50 mil reais não era o plano original. Era a aceleração que Edilene tinha mandado ela fazer no jardim do sítio de Valinhos. O plano original era mais lento, mais gradual, mais invisível, mas o mapeamento que ela havia feito mostrava que eu tinha mais do que ela havia calculado inicialmente. E a impaciência de Edilene tinha encurtado o passo. E Karine tinha queimado uma etapa que não podia ser queimada. 50 mil reais era um teste. Se eu pagasse, a próxima pedida seria maior. Se eu recusasse de forma explosiva, ela usaria isso para me afastar de Rodrigo. O que ela não havia calculado era que eu ficaria quieto, que me moveria devagar e que chegaria com documentação formal em vez de com emoção. Dr. Renato preparou o acordo final. Karine se comprometia, formalmente, por instrumento particular, com firmas reconhecidas em cartório, a não utilizar meus dados pessoais em nenhuma operação financeira de qualquer natureza, a não entrar em contato comigo ou com Rodrigo por período de 1 ano e a pagar indenização de 8 mil reais pelos danos morais da violação de dados, em 4 parcelas mensais de 2 mil reais. Em troca, eu não prosseguiria com a ação criminal que havia iniciado. O advogado dela demorou 1 dia para aceitar. Na semana seguinte, o instrumento estava assinado, registrado em cartório, com força legal.
A primeira parcela da indenização caiu na conta 2 dias depois do registro, pontuais como o relógio de quem quer muito que aquilo fique para trás. O contato cessou completamente. O advogado dela nunca mais entrou em comunicação com o Dr. Renato. Edilene, que eu nunca mais vi pessoalmente depois daquele sábado no Borghese, desapareceu do radar com aquela silenciosa eficiência de quem opera nas sombras e sabe que a luz foi acendida. Os processos de Fábio Henrique Monteiro e do casal Roberto e Sandra seguiram seus cursos na Justiça Paulistana sem minha interferência. Não era minha briga, mas soube, através de Edson, que ficou me atualizando informalmente por alguns meses, que o processo de Fábio chegou a uma sentença condenatória, em primeira instância no segundo semestre de 2024, obrigando Carine à restituição dos R$80 mil com correção e juros. Rodrigo levou uns 3 meses para se reequilibrar emocionalmente. Foram meses em que ficou mais quieto do que o habitual, veio me visitar com mais frequência do que tinha vindo no ano anterior com Carine. Às vezes, chegava sem pizza e sem avisar, só para ficar sentado na sala vendo televisão sem precisar de conversa, como a gente fazia depois que a Marlene foi. Eu não pressionei. Não fiz perguntas além do necessário. Foi presença, que é o máximo que um pai consegue oferecer quando não tem mais nada melhor para oferecer. Em setembro de 2024, uns 6 meses depois daquele almoço que tinha mudado tudo, Rodrigo chegou na minha casa numa tarde de sábado com uma pizza de calabresa da Dom Sandro e com um sorriso diferente de todos os sorrisos que eu tinha visto nele nos meses anteriores. Sentou na mesa da cozinha, abriu a caixa, pegou o primeiro pedaço e disse enquanto mastigava: "Pai, tem uma moça no meu trabalho." Fez aquela pausa de quem sabe que vai ser brincado. Eu olhei para ele sem sorrir e disse: "E?" Ele disse: "Ela é engenheira de materiais, tem 29 anos. Foi ela que me apresentou para uma pesquisa sobre novos tipos de concreto que eu estou estudando." Eu disse: "Como ela se chama?" Ele disse: "Patrícia." Eu disse: "Você gosta dela?" Ele disse: "Acho que sim." Eu disse: "Então vai devagar." Ele riu. Uma risada limpa, sem peso, como as risadas de antes. E a gente comeu a pizza inteira naquela tarde, falando sobre novos tipos de concreto, e sobre séries na televisão, e sobre a possibilidade de fazer uma viagem os dois para o Nordeste no começo do próximo ano. E lá fora, Campinas estava com aquela luz de fim de tarde de setembro que é alaranjada e suave, e que fica bonita quando você a vê da janela da cozinha com alguém que você ama sentado à sua frente. Pensei na Marlene. Pensei em como ela teria gostado de estar ali. E ao mesmo tempo pensei que estava bem, que meu filho estava bem, que tudo que eu tinha construído ao longo de 62 anos, com as próprias mãos, com suor e com paciência, estava intacto, não porque eu tinha gritado, não porque eu tinha explodido, mas porque eu tinha ficado calmo quando precisava ficar calmo, e me movido com precisão quando precisava me mover. Rodrigo me perguntou naquela tarde, enquanto a gente dobrava a caixa vazia de pizza para jogar no lixo, com um tom casual que eu sabia não ser casual: "Como você ficou tão calmo em tudo isso, pai?" Olhei para ele por um segundo. Depois disse: "Porque sou engenheiro. Aprendi que, quando você entra em pânico numa obra, o prédio não cai mais devagar. Você só perde a capacidade de ver onde está a falha." Ele deu aquela risada limpa de novo. E eu pensei que essa era uma das melhores coisas que a engenharia me ensinou. Não fórmula de concreto. Não cálculo de vão. A arte de não entrar em pânico quando o chão some. Se você chegou até aqui comigo, se você ouviu essa história do início até o fim sem fechar, eu quero te agradecer do fundo do coração, porque isso significa muito para mim. Se você conhece alguém que está passando por algo parecido, um pai, uma mãe, alguém que está sendo usado por quem deveria cuidar, que está sentindo aquele chão sumindo por baixo dos pés, sem saber que pode reagir com calma e com estratégia, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Às vezes a gente precisa ouvir que alguém já passou por isso e saiu do outro lado de pé, com a dignidade intacta e o filho de volta para acreditar que é possível. Me conta nos comentários de qual cidade você está me ouvindo. Pode ser Campinas, pode ser Marília, pode ser Belém do Pará, pode ser qualquer canto desse Brasil enorme e bonito. Deixa o like, se inscreve no canal porque eu tenho muito mais histórias para contar. E todas elas são sobre pessoas reais que enfrentaram coisas reais e encontraram o caminho de volta para si mesmas. Um abraço grande de Campinas para você e fique com Deus.